Olá e bem-vindos de volta do Cascop TV. Eu sou Mônica Gibson. Jonas Ray, da Diligence, está comigo no estúdio. Jonas, bem-vindo. Obrigado. Nós vamos discutir os impactos das sanções russas na Suíça, nos bancos suíços e na economia suíça. Obviamente, este é um tópico quente no momento. Primeiramente, do seu ponto de vista, como você diria que os bancos suíços são afetados pelas sanções russas? Eu acho que, de certo modo, os bancos suíços têm muita sorte. Eles são levemente afetados, eu diria, e o motivo é que a política exterior da Suíça é baseada na neutralidade. O governo suíço não gosta de intervir em crises estrangeiras. Sua posição costuma ser de olhar de longe os acontecimentos. E isso permitiu que os bancos suíços não estivessem completamente pressionados pelas autoridades a cortar relações com pessoas envolvidas nas sanções. As sanções preocupam principalmente novas relações de negócios. E isso significa que os bancos não podem aceitar novos clientes que estão na lista das sanções. Isso foi feito basicamente porque a Suíça foi acusada, por um curto período de tempo, de ser um novo ponto para bancos europeus e cidadãos russos evitarem as sanções. Eles viriam à Suíça para fazer negócios aqui e todos sairiam felizes. O governo suíço decidiu que isso não era um favor favorável para o país. E eles decidiram parar com essa prática implementando sanções. Praticamente o mesmo feito pela União Europeia quando se tratando de pessoas envolvidas nessas sanções. Se você compará-lo com outros bancos europeus, como na Itália, por exemplo, muito recentemente eles tiveram que congelar os ativos de Arcade Rotenberg. E isso envolve muita burocracia e processos que são muito complicados para os bancos, que prejudicam a economia por causa da maneira que os bancos são administrados. De certo modo, os bancos suíços são levemente afetados, e isso tudo não foi tão prejudicial para eles. Você mencionou até agora que os bancos foram levemente afetados, o que é bom para a economia, mas essas histórias mudam o tempo todo. Quais são as previsões para o futuro dessas sanções russas aqui na Suíça? Como você sabe, fazer previsões é sempre difícil, de certo modo imprevisível. Mas para projetar a evolução das sanções, eu acho que é importante levar em conta dois fatores quando falarmos de bancos suíços. O primeiro é, obviamente, o conflito terrestre na Ucrânia. E ele até agora, contanto que o cessar-fogo seja respeitado, como foi nas 2 últimas semanas, eu acho que as sanções terão desenvolvimentos positivos para os bancos, o que significa potencialmente menos sanções e sanções mais leves. O segundo fator a ser levado em conta é a reação da União Europeia ao cessar-fogo na Ucrânia. Alguns membros da União Europeia, como a Eslováquia, têm pedido sanções mais leves, ou até mesmo que algumas sanções sejam retiradas. E esses pedidos, até agora, não foram aceitos pela União Europeia como entidade. Existem discussões acontecendo agora em Bruxelas sobre retirar algumas sanções. E isso potencialmente pode significar que será permitido aos bancos suíços aceitar novos clientes com alto poder aquisitivo, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Eu acho que no curto prazo nada vai mudar. Nada vai mudar no período de 1 a 3 meses. Talvez o último círculo de indivíduos que fizeram parte da lista de sanções será liberado, mas isso não é certo. Mas eu acho que o período de 1 a 3 meses será estável. Se o cessar-fogo continuar e as discussões políticas entre Ucrânia, Rússia e o Ocidente se desenvolverem de maneira positiva, em 3 a 6 meses, acho que podemos esperar que as sanções sejam retiradas cada vez mais. Barack Obama já disse que se a Rússia quiser conversar de maneira séria sobre a paz, as sanções serão retiradas rapidamente. E isso, de certo modo, é positivo para todos envolvidos em negócios nessa região. Está certo. Obviamente, como você mencionou, é o que todos esperam. O que os bancos suíços podem fazer para limitar o prejuízo dessas sanções? Eu acho que o que eles podem fazer, em geral, talvez não com a crise da Ucrânia,
seja analisar situações políticas e militares nos mercados em que querem entrar. Uma coisa que eu tenho visto consistentemente é que os bancos estão, até agora, relutantes em tomar ações preventivas, o que significa entender as situações politicamente, militarmente e economicamente, e tentar antecipar o desenvolvimento dos conflitos locais e como eles podem envolver agentes locais. Eles têm reagido ao que acontece em vez de tentar prevenir as crises, sejam elas econômicas, militares ou políticas. E esse não foi o caso apenas da Ucrânia, mas de outras partes do mundo. Tivemos o Zimbábue há alguns anos e com a crise política em andamento, poucos bancos estavam dispostos a antecipar a crise ou investir em análise política e gerenciamento de riscos nessa região. Infelizmente, a maioria ainda está relutante em investir e entender os contextos locais e a potencial evolução desses contextos locais. Isso é o que os bancos precisam fazer se querem segurança no médio e no longo prazo nesses mercados. Essa é a única maneira. Jonas, foi um prazer conversar com você sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado por me convidar. Obrigada. Encerramos por aqui esta entrevista, mas continue ligado no site da Dukascop TV para mais atualizações. Até mais.